Olá, águias! Estamos de volta em mais um podcast Como Águias. E nesse podcast você vai ouvir alguns relatos e testemunhos muito fortes sobre uma sexualidade que em determinado momento ela foi ali pervertida pelo inimigo e se tornou uma sexualidade pecaminosa, mas ao encontrar a intervenção do Senhor Jesus, com a liberação do seu poder de cura, de libertação, essa sexualidade foi redimida, essa sexualidade foi restaurada e hoje é uma sexualidade abençoada para a glória do Senhor. Isso é possível? É. E eu quero que você fique atento ao testemunho que ouvirá. Quero que você compartilhe esse podcast com várias pessoas que porventura possam estar desencorajadas ou mesmo incrédulas com relação a uma possível transformação de vida, especialmente na área da sexualidade. Compartilhe para que quem quer que venha a assistir possa ter a sua fé alimentada e saber que o nosso Deus é o Deus que redime e transforma histórias. É o Deus que liberta pessoas que estão presas no vício, no pecado. É o Deus que realmente tem uma novidade de vida para aqueles que recebem da sua graça, da sua intervenção e do seu poder. É sobre isso esse podcast. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de comentar para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse é um vídeo importante e venha entregá-lo a mais pessoas. Esteja comigo em missão. Vamos lá? Eu quero já agradecer a presença dessa irmã tão amada que aceitou o desafio de abrir a sua vida e de se expor para que da sua exposição, que não é fácil, das suas feridas que foram tão sofridas, possa sair cura e transformação para muitas vidas. Recebam agora, aí onde vocês estão, com muita expectativa, Caroline! Seja bem-vinda! Minha amada, mãos abençoadas. Ai, que me aliviam tantos momentos. Depois a gente fala sobre isso. Mas se apresente, Carol, para os irmãos que nos assistem. Meu nome é Caroline Carneiro, eu sou esteticista e cosmetóloga, né? Como a Ed disse, o meu forte é massagem relaxante, mas depois a gente fala. Pai, aquelas pedras quentes são do céu. Sou mãe de Linha, esposa de John, e é isso. E uma bênção de Deus. Eu quero testemunhar aqui um dia que eu estava tão triste, estava tão assim desencorajada. E aí você disse, Edi, você vem, marcou o horário. Quando eu cheguei lá, estava a sala toda prontinha. Você colocou uma bacia com aguinha quente, tinha um chazinho, musiquinha. Ai, me amou com o amor do Senhor naquele dia. Foi tão de Deus. E eu lembro que eu deitei ali na maca e eu só queria chorar, dizendo, Senhor, como eu me senti amada. Que presente foi para minha vida, Carol. Muito obrigada por estar sensível ao Senhor e por se deixar usar, revelando o amor dele por nós. Amém. E eu sei que você fez isso porque você tem recebido desse amor ao longo da sua vida, Sim, né? muito. Eu conheço um pouquinho da sua história, sei que faltou ali o amor paterno, de um pai humano que erra, que falha, mas você tem sido tão suprida com esse amor do Pai Celestial e você tem sido um canal desse amor. Mas até que tudo isso acontecesse, tem uma história. E aí eu queria que você começasse a contar para a gente um pouquinho dessa história. O que foi acontecendo na vida de Carol, que Carol precisou da intervenção de amor do Pai? Assim, eu nasci num lar disfuncional, né? Meus pais se separaram, eu era muito criança, muito jovem. Eu não lembro muita coisa especificamente da separação deles, mas eu lembro que foi algo muito doloroso na época. E eu lembro que meu pai não aceitava a separação e tal. E por muitas vezes perseguiu minha mãe, fez ela passar por situações muito difíceis. Uma vez, inclusive, ele planejou tirar a vida dela, Ai, meu tacou fogo no Deus. quarto.
E foi uma época bem difícil assim mesmo. E você participou disso, desses momentos. Carol, você Sim, viu isso, essas sim. coisas. Minha mãe foi mãe solteira de 3 filhos, né? Praticamente, né? Porque quando eles se separaram, a gente era muito pequeno. Então ela teve que criar a gente sozinha, praticamente. Meu Então Deus. ela foi uma época muito difícil para ela e eu tenho só Lia. E para mim é difícil imaginar assim, ficar sozinha com eles, não ter John. Imagina pra minha mãe com 3 filhos sozinha. Foi muito Meu difícil. Deus. Eu me lembro que na época que ele planejou isso, eu me lembro que ele tirou a gente, levou para casa dele para passar o final de semana e depois a gente ouve a notícia, né, da minha mãe que ele tinha tentado, Meu quebrou a janela Deus. do quarto, entrou na casa, pulou o muro, né, que a gente morava na casa de uma tia da minha mãe. Nós 4 num quartinho lá na casa. Meu Deus. E ele pulou o muro, entrou, quebrou o vidro e colocou fogo na cortina. Aí, sorte que a cachorrinha que a gente tinha na época, latindo, ela acordou e viu, puxou a cortina, ainda queimou as pontas dos dedos Meu Deus. e conseguiu tirar a cortina, né? E levar pro banheiro, ligar o chuveiro e não pegou fogo. Aí, foi Deus, por isso. Deus. Meu Deus. Deus por isso, Por já isso que tu quiser, né? arrastava aquela cadelinha para todo canto, né? Aí, foi uma época muito, muito difícil na nossa vida. É, eu não me lembro de muitas coisas na minha infância. Acho que porque foi difícil, né? A gente vai perdendo um pouco das memórias, né? Mas eu sempre me lembrei de coisas pontuais que Deus tratou, principalmente no meu processo de cura e libertação, que aconteceram na minha infância. Eu sempre fui muito magra, né? Eu era muito magra e eu sofria muito bullying na Oh, escola. querido, bem-vinda! Te chamavam de quê, Carol? Porque me chamavam de vassoura, de gafanhoto, de radiografia. Magra patológica. Ah, Maga Patológica chamava demais, que era o desenho animado, né? Que ela era É, malvada. E eu tinha também um problema no queixo, na mandíbula, que minha mandíbula era mais pra frente, Prognata. prognata. Querida, eu também tinha. Cabia um lápis na minha mordida. Tu fez a cirurgia? Mulher me chamavam de Barbosa. Era um seriado que tinha TV Pirata. E Aham. um dos protagonistas era Barbosa. O meu era Então, babuíno, o me, macaco. Carol, a chamada da escola, quando chamava Diomari, os meninos começavam lá atrás. Barbosa, Barbosa. Eu chorava toda a aula. Terrível Desse jeito, sofrer bullying. era bullying demais que eu sofri na escola. Aí eu lembrei, Deus me levou a lembrar no meu processo, né? Porque entrou no esquecimento na minha Sim. mente. Coisas pontuais da minha infância, tipo na escola. Teve um episódio que eu pedi pra ir no banheiro pra professora e a professora não deixou. Aí eu fiz xixi nas calças. Aí Oh, a sala todinha rindo. Aí eu lembrei disso, Deus me levou nessas situações e me tirou dali, né? Nos meus atendimentos. Também me lembro de outra ocasião que foi numa festa de São João, que era os parezinhos, né? Que fazia de quadrilha. sim, Um aluno, um menino com a com a menina. menina. Não tinha nenhum menino que quisesse dançar comigo. Oh, uma bicha linda dessa, meu Deus, que bando de menino burro. Aí a professora teve que dar um ponto pro menino querer dançar comigo. Ai, meu Aí isso marcou Deus. também. Por várias situações. Mas eu acho quanto à sexualidade, o ponto assim chave foi quando a gente teve que se mudar para o Rio, porque a gente morava em João Pessoa, né? E minha mãe foi transferida, ela trabalhava na Caixa, foi transferida para Angra dos Reis. E a gente foi, eu tinha 10 anos de idade. E a gente foi para o Rio. Foi aí que foi o ponto chave para para Descer ladeira queda, abaixo. ladeira abaixo da minha sexualidade. Por quê, Carol? O que é que aconteceu? Porque lá eles começam a inserir crianças ainda na sexualidade. Quando eu cheguei lá, eu era muito inocente. Eu Sim. brincava de boneca. Eu era uma menina, uma Uma criança, 10 criança. anos. Era como deveria ser uma Uma criança. criança. Brincava de boneca, não sabia nada de sexualidade, de sexo, nada. Nunca tinha nem falado sobre isso. É, Então, foi aí que começou, porque a gente começou a morar num condomínio que tinha muitas.
muita criança, muita gente da minha idade. Então eu comecei a fazer amizade e andar com essas pessoas da minha idade. Sim. E lá eles começaram a perguntar, cara, tu não sabe disso, tu não sabe daquilo? E começaram a me inserir e Meu roubar toda a minha Deus. inocência de criança. Então eu comecei a perder a inocência e eles começaram a, tipo assim, ah, tu não beijou ainda? Tem que beijar. Tu não fez isso ainda? Tem que fazer. E aí você estava ali caminhando para entrar numa pré-adolescência que o pré-adolescente ele precisa tanto se reconhecer numa turma, ser aceito por uma turma, nessa fase da vida. Eu nego muito a coisa do pai e da mãe, mas eu quero me ver no outro, fazendo parte de uma tribo. Então, essa tribo na qual Sim, você estava inserida te pressionava e é fácil ceder. Pelo momento da sim. vida que você está, é fácil querer ser como eles. Sim, eu tive esse negócio da rejeição muito forte com relação ao meu pai. Então, eu tinha necessidade de pertencimento, de querer pertencer. Então, Uhum. eu sempre tendi a fazer muito o que as pessoas queriam Para ser para aceita. ser aceita. Então, era muito difícil eu dizer não para alguma coisa. Era muito difícil. E isso foi rompido só no meu processo Depois de do cura e seu processo. libertação. Adulta já, com Meu 28 Deus. anos. Meu Deus. Então, Mas ali, com aquela galerinha, eles já sim, começaram a te começaram a me pressionar. inserir. Aí começaram a me ensinar coisas que eu não sabia sobre sexualidade, roubar mesmo a minha inocência. Eu perdi ali no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, a inocência. Ali meninas com 9 anos já tinham beijado, já tinham feito tudo. Ai, E eu não sabia de Carol. nada. Então, com 12 anos foi meu primeiro beijo. Eu me lembro que foi horrível. Eu achei horrível, horrível. Eu achei nojento. Porque não tinha idade, né, pra isso. Sim. Mas as minhas amigas na época diziam, não, mas é assim mesmo. Tu acha assim, mas depois fica normal. Aí eu, tá bom. Aí fui tentar de novo com outra pessoa. Aí deu certo, né? Eu terminei gostando e comecei a namorar com 13 anos. Um rapaz de 16, mais Tá. velho. E esse relacionamento, eu digo que Deus me livrou dele de uma forma assim de que ele teve que me tirar mesmo, porque ele só acabou porque a gente foi embora do Rio, a gente foi embora de Angra. Se a gente não tivesse ido embora, eu nem sei onde eu estaria ali hoje, porque esse relacionamento foi assim, abusivo demais, demais, demais. Ele, tipo, se eu dissesse assim que ia terminar o relacionamento, ele me ameaçava, dizia que me ia Meu matar, matar Deus. se eu arrumasse outra pessoa, ia matar. Ele começou a usar, por um tempo, né? Depois que a gente tava no relacionamento, ele começou a usar drogas, ele cheirava. Ai, Foi. Carol. E você Deus me guardou novinha. ainda, porque eu não entrei nessa galera da droga, né? Eu ainda Meu não, Deus. não, além da maconha, eu não experimentei nenhuma outra droga. Eu entendo que foi já Deus me guardando Me ali, porque eu preservando. tava no meio e não entrei, né? Mas por diversas vezes ele foi muito violento, ele era possessivo demais, ciumento demais, eu não podia. Tipo assim, se eu tivesse num lugar e olhando alguma coisa, ele tá, pra onde você tá olhando? Tá olhando o quê? Não sei o quê. Meu Deus. Me traía demais, eu não sabia. Quer dizer, no fundo eu sabia, mas não queria acreditar. Sim. E eu era uma criança, né? Eu era muito Jovem. inocente, muito, muito inocente. Tipo, ele inventava pra mim que não podia me levar pra tal lugar, porque, por exemplo, teve um Réveillon que ele não queria que eu fosse com ele pra festa, porque ele fazia as coisas erradas dele lá, né? Sim. Aí ele inventou que não queria que eu fosse com ele, porque era superstição dele passar o Réveillon sozinho pra pular 7 ondas. Não sei. Meu Ele inventou isso e eu Deus. acreditei. De tão inocente que eu era, assim. E também porque eu me submeti a tudo. Foi um relacionamento marcante na sua vida, por quê? Foi o Foi primeiro, o primeiro e foi uma coisa muito abusiva, entendeu? abusivo. Eu comecei a ter traços também de dependência emocional. Já começou daí, Daí você entendeu? percebia. De ter traços de dependência emocional, de transformar a pessoa no meu respirar, o respirar da minha vida. A pessoa é aquela A pessoa e razão pronto, a da sua razão da minha existência. existência, isso aí. Então, daí desse relacionamento, eu nunca consegui, depois que terminou, que eu vim embora, que teve que terminar, porque eu vim embora para uma pessoa, eu nunca consegui ficar só.
Eu emendei um relacionamento Uau. no outro, um relacionamento no outro, um relacionamento no outro. Sempre tava com alguém. Sempre. Não Não consegui. importava se fazia bem para você ou não, você tinha que estar Não, com alguém. sempre tava com alguém. E eu sempre tendia a homens, é, ao ditado popular, tinha um dedo podre. A homens Tá. safados, a homens que remetiam, é, querendo ou não, ao meu pai, A né? figura paterna. A figura do meu pai. Eu até tive uns namorados que foram bons e tal, mas eu não conseguia me apaixonar por Que eles. coisa. Não conseguia, não conseguia. Sempre terminava e não queria. Eu queria os homens que realmente me tratassem. Que coisa, minha Carol. Tendia a isso. Era assim, É inexplicável, é né? A psicologia inexplicável. explica hoje, mas quem está Mas, tipo, vivendo, não era uma coisa consciente. Se você perguntasse, sim, cara, você quer um homem que te respeita? Eu queria, mas eu não conseguia. é Isso, entendeu? Eu impressionante. não conseguia me apaixonar, eu não conseguia estar com um homem que não fizesse sacanagem comigo. Por isso que tem muita gente que fala, ah, a mulher gosta de homem safado. Mas às vezes nem é, não é. Não é um processo consciente, mas é um processo patológico, É, porque há ali uma enfermidade na alma pelas situações vividas no passado, e normalmente essas situações estão associadas à paternidade, sim, e que faz com que tenha uma construção dentro da pessoa e que ela só consegue estar bem se estiver vivendo aquela situação que remete àquela situação que lhe era comum. E ali sim, ela se sente confortável porque era comum. Ainda que esse comum fosse abusivo, ainda que esse comum fosse uma situação que causava dor. Até que ela tenha a cura, ou que ela consiga ser liberta disso, ela vai continuar tendo essa necessidade e não entende, né? É muito sofrido. exatamente. E você chegou em João Pessoa com que idade, Carol, de Com volta? 15 anos. Eu passei Tá. 5 anos em Angra. Foram 3 anos desse relacionamento, né? De relacionamento extremamente abusivo e de agressão também. Teve agressão física Meu Deus. algumas vezes, mas eu também eu sempre vi a mão de Deus me livrando em vários momentos da minha vida, mesmo eu não acreditando, não sendo crente, não. Sim. Eu sempre vi a mão de Deus me livrando. Eu me lembro que uma vez, uma agressão que ele teve comigo, ele me pegou pelo pescoço assim, foi na rua, numa rua. E passou duas pessoas e começaram a gritar, covarde, covarde. Aí ele me soltou. Meu Deus. Ou seja, não sabe o que Foi. poderia ter Não acontecido. sei. Então já vejo a mão de Deus também aí, né? Me Sim, livrando, e essa vinda, saída de lá. Porque se eu não tivesse saído, não tinha acabado. Porque eu não ia ter força de acabar. sim. E, e ele era extremamente abusivo. Essa ameaça de não sei o quê. Então não ia acabar. E como eu vim, com 15 anos, aí finalizou, porque não tinha jeito. Tá. Aí, aqui, em João Pessoa, continuou ainda. O bullying ainda sempre foi na minha Sempre vida. acompanhou. Sempre, sempre, sempre. Eu vim fazer a operação da mandíbula, foi em 2006. Então já tinha 18 anos. Então, o bullying sempre acompanhou, né? Aqui na escola daqui eu também sofri muito, muito bullying. Já teve episódios de o pessoal jogar meus cadernos pela varanda. Ai, meu De Deus, Carol. me botar no meio, assim, afastar todo mundo, eu ficar no meio, eles ficarem jogando papel em mim. Meu Deus, meu Vários Deus. episódios assim que acontece na escola que a gente nem sabe, né? Verdade. E às vezes a criança chega em casa e não conta, né? Tão envergonhada, tão Não, acho que a humilhada. minha mãe nem sabia, porque ela trabalhava tanto que Você tinha nem que lidar com aquilo e é, seguir a vida. exatamente. Mas essa questão de relacionamentos continuou, né? Porque eu sempre buscava ter alguém para poder me sentir bonita também, né? Porque minha autoestima era Sim, lá embaixo, então eu queria ter alguém, algum homem que me dissesse você é linda, você é não sei o quê, que me validasse, né? sim, Como sim. mulher também. E é, teve a questão sexual, né? Que continuou. Iniciou nesse relacionamento com esse rapaz, né? Lá Lá de em Angra. Angra. Eu Ali ainda você chegou a perder sua virgindade? Ah, tá. perdi.
Eu ainda sustentei por um ano, porque na minha cabeça eu queria perder a habilidade com 18, né? Eu dizia a ele, não, eu quero com 18 anos, eu quero com 18 anos. Mas ele fazia muita chantagem, tipo, chantagem emocional. Ele dizia que era virgem. Eu sou virgem, mas eu vou esperar você, e não sei o quê. Uma chantagem emocional que ele Sim, fazia uma e manipulação. manipulação, é. E eu acabei caindo, eu ainda consegui segurar por um ano. E até quando acontecia coisas tipo assim, de passar a mão, coisas mais. Eu me sentia suja demais. Me sentia suja, dizia ele, não quero, eu não quero isso, eu não quero que você faça isso, eu não quero. E depois, no meu processo de cura e libertação, eu soube que isso é um tipo de abuso sexual. Sim, sim, Porque como eu era muito jovem, muito criança, né? E ele sim. era mais velho e tal, foi um tipo de abuso sexual. Porque eu não queria, mas terminei sendo levada Exato, é a aquilo. fazer, Mesmo entendeu? dizendo não, a pessoa faz de uma forma e você sofre o abuso. Às vezes a gente acha que o abuso sexual é só no momento da penetração, é só no estupro com penetração. Mas o abuso sexual é quando se coloca alguém para ver algo que a criança, por exemplo, o adolescente não quer ver aquilo, ele é exposto a determinadas imagens, isso é abuso. Então, certamente você ali sofreu um abuso. Mas agora você já está em João Pessoa. Sim, E você continua agora com o mesmo, esse mesmo senso de eu preciso de alguém, eu preciso de um homem. preciso. Da figura masculina, Era né? Eu muito uma sempre figura. busquei isso, de ter alguém do meu lado, de estar com alguém, sempre, sempre, sempre. E nunca tive só, né? Sempre emendando um relacionamento no outro, um relacionamento no outro. E desses relacionamentos, muitos abusivos, muitos possessivos, igual o primeiro, de não poder olhar assim, ai, tá olhando pra onde, tá fazendo o quê, tá me traindo, não sei o quê, me xingar e tudo. E foi um ciclo na minha vida esse de relacionamento errado. Até que eu me converti, né? Em 2014. Eu me converti indo para o trabalho, escutando uma rádio. Ai, que coisa linda! E na rádio o pastor fez o apelo. Aí eu parei o carro, Meu parei o Deus! carro, entreguei minha vida a Jesus e eu chorava, só eu e Deus ali no carro. Coisa linda! E ali, Deus já falou comigo, sua vida vai ser completamente transformada. Uau! Vai ser completamente. Tudo que você vê hoje vai ser diferente. E Nada você vai ser. acreditou? Acreditei. Porque era muito forte. Era muito Era uma coisa forte. que não tem. Sabe quando eu sei porque sei. Isso, amo isso. Você sabe porque sabe. Jocilene é quem fala É, muito isso, eu peguei pra mim. Você sabe porque sabe, é Deus falando. pronto. Ali foi. Eu entreguei, eu sabia que tudo ia mudar e tudo ia ser diferente. Mas não mudou do dia pra noite, né? Sim, é um Foi um processo. processo. E nessa época, quando eu me converti, eu tinha um relacionamento, né? Fazia 3 anos que eu namorava. E um relacionamento normal do mundo, com sexo, com tudo. E eu me lembro que eu cheguei pra ele e disse, eu não quero mais fazer sexo, porque eu entendo que não é certo e tal. E ele zombou na minha cara, disse, que história é essa que tu não vai querer? Tu fez até agora, qual é o problema do que eu tô fazendo? Ele não era convertido. Não, ele não era crente. Que história é essa? Não sei o que, nada a ver, nada a ver. Ele não aceitou. Então eu tive que terminar o relacionamento. Foi muito, muito difícil pra mim terminar. Principalmente por causa, como eu já disse, né? Eu tinha dependência A emocional. dependência. Então, pra quem tem dependência emocional, romper com uma coisa que você é dependente, assim, é uma dor, assim. É como, eu não sei se está correto, eu até vou perguntar a Essila, mas é como um vício, É é um como um vício. dependente É. químico. Então, o dependente químico, ele precisa daquilo, senão ele tem surto, ele, né, ele fica ali em desespero. Então, o dependente emocional é algo, eu imagino que seja similar, você precisa daquilo. E eu orava muito, dizia, Deus, eu não vou ter força se não for ele dizendo que não quer mais, não, eu não vou ter força, Senhor, me ajuda, me ajuda. E Deus fez, que ele não quisesse mais. Ele não queria, Uau. de jeito nenhum, não queria. E eu passei 4 meses em cima de uma cama. Chorava, emagreci muito. Sofri demais, sofri demais. Mas eu entendi que eu me lembro de noites assim que eu me ajoelhava, Senhor, eu não vou suportar, não vou, é muita dor, é muita dor. E a graça do Senhor vinha sobre Uau. mim e me fortalecia para mais um dia, mais eu até choro.
Mais um dia, mais um. E são as porções diárias, né, Carol? E todo dia você estava ali naquela dependência e Deus te dando aquela porção daquele dia. E foi muito difícil, assim. Deus esteve muito, muito presente comigo no começo da minha conversão. A gente sabe que o começo é uma paixão, assim, a gente quer Sim, gritar pro mundo, né? Que a gente aceitou Jesus, que a gente ama Jesus. Mas de todos os lados eu fui bombardeada. Dentro da minha casa, meu irmão sempre tentando me. Porque ele é da linha de Caio Fábio, né? Que não acredita sim. no Velho Testamento. E ele quis me levar para essa área também, de dizer que sexo no namoro Não tinha não tinha problema, não era problema. Então ele ficava pecado. na minha cabeça. Continua tendo um relacionamento. Que besteira, tu vai fazer sexo no namoro. Pode, olha esse pastor aqui, me mostrava. Meu Deus, meu Olha isso Deus. aqui, não, não é pecado não, fica de boa. Aí eu ia pro Senhor. Quando eu abria a palavra, Deus falava comigo. Uau, Deus coisa falava linda. comigo. Ele dizia assim, o Velho Testamento não vale mais. Eu me lembro de uma noite que eu abri e via naquela passagem, né, que Jesus disse que nenhuma linha ia Nem... ser. Aí eu mostrei a ele, tá vendo aqui? Jesus disse, ele, Uau, isso foi coincidência, não foi Deus falando contigo, não. meu Deus. Não, não foi Deus não falando contigo, não. Eu disse, foi não, meu filho. Eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. E você permaneceu firme. Permanecer firme. Aí eu sabia que eu tinha que procurar uma igreja. Aí eu fui para a igreja que na minha cabeça era o mais próximo. Era meu tio Kerley, né? Que era pastor. Sim. E aí eu fui para a igreja dele. Aí eu comecei a congregar lá. Só que eu continuei com as velhas amizades, as velhas coisas. Então eu continuava indo para os mesmos lugares e tal. E nessas festas, nesses cantos, Deus sempre falava comigo. Eu me lembro que teve uma festa que eu fui, que no banheiro, uma mulher chegou pra mim e fez: Você é um anjo do Senhor. Se você continuar aqui, você vai morrer. Ai, que lindo. Tu tá vendo como tu é amada? Aí é, eu entendi que eu precisava mudar minhas amizades, e Que precisava trocar lindo. tudo. Aí Deus falou comigo: Você precisa ir para um lugar, porque a igreja do meu tio estava começando, então não tinha jovem. Sim. Aí Deus falou comigo, você precisa ir para um lugar que tenha jovens, para você fazer novas amizades, pessoas que lhe levem para perto de mim. Então aí eu fui procurar outras igrejas, visitar e terminei ficando na PIB, né? Fiquei lá na PIB por um tempo, foi lá que eu consegui me firmar, né? Ai, que Saí. lindo. é, Mas a área sexual eu nunca consegui me manter firme. Você É, tentava, né? Mas, Nunca consegui me manter firme. Sempre Satanás sempre enviava um enviado dele sim, sem dúvida. Sabe quais são as áreas de pra, fragilidade? pra poder eu cair nessa área. E eu não, como eu nunca, como eu já disse, né, não conseguia dizer não. Pra não ser rejeitada, não conseguia. Não conseguia, eu queria ser validada, eu queria, como eu já falei, né? Se sentir querida, É, desejada, admirada. exatamente. Pertencente e tal. Sim. Então, quando eu cheguei na igreja, nesse tempo que eu fiquei na PIB, por um tempo, no começo eu caí ainda, mas aí depois eu comecei a me firmar, eu comecei a fazer amizade e comecei a entender que eu precisava ser forte e continuar. Só que dentro da igreja, Satanás viu. Dentro, Eita. eu inocente, né? Como eu tinha acabado de me converter, eu pensei, na igreja só tem Eu homem tô santo. tranquila. Na igreja só tem homem santo, né? Só tem homem de Deus, coração de Deus. Não vai ter homem safado aqui, né? Então eu tô segura. Aí, só que não, né? Só que não. Aí eu me envolvi primeiramente com uma pessoa. Antes de você contar, Carol, é engraçado que nas Escrituras Jesus precisou alertar sobre a questão do joio e do trigo. Eles estão juntos ali, plantados juntos, e Jesus fala tão claramente, é lindo, mas ele fala, né? Vem ali o inimigo e planta o joio do ladinho do trigo. E por que que não pode arrancar o joio? Porque arrancaria o trigo também. Então eles vão permanecer juntos até que haverá o momento do juízo. E é isso que a gente vê hoje. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que elas estão no ambiente da igreja e ali elas dizem, elas pensam, aqui é todo mundo santo. Aqui é todo mundo plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória, os carvalhos de justiça que estão ali em Isaías.
e elas desarmam. Mas, infelizmente, também tem joio no meio do trigo. E a Exatamente. gente tem que estar muito atento, pedindo ao Senhor discernimento, quem são aqueles que são dele, de fato, e quem são ali colocados pelo inimigo para nos levar à queda. Sim, E eu acho importante frisar, por quê? Porque muitas meninas têm caído, sim, desarmadas, achando que é de Deus. E pode não ser de Deus, pode ser do diabo. Foi isso com você. foi. E o rapaz era líder de CEP, né? Ou de célula. CEP Sim, não, célula. Então, eu pensei, é um homem de Deus, né? meu Tal, não sei o Deus. quê. E a forma como ele me abordou também foi tranquilo, um homem de Deus, tal, não sei o quê. Devia ter um Só evangeliquez. Falando, só que Deus. dentro do relacionamento, quando começou, até começou tranquilinho e tal, mas aí ele começou a tentar, né, as coisas e tal, passar dos limites e tal. E terminou que a gente caiu, né, sexualmente. Aí depois que caiu sexualmente, ele terminou o relacionamento, Meu Deus. né? Porque não tinha mais o que fazer, né, Ai, terminou o Deus. relacionamento, não queria mais. E eu sofri só também na época, né? Porque eu me frustrei, graças a Deus que eu tava no Senhor, entendeu? Porque se eu tivesse com foco nas pessoas, eu tinha me Sim, desviado dali, entendeu? Porque pensar, um cara desse dentro da igreja, que é um líder, que é, é, né, e e continuou lá fez isso como líder e comigo. tal, ninguém sabia, E muitas vezes a liderança não imagina. ninguém sabia, ficou nisso mesmo, pronto, tá lá. É, é, e, mas meu foco tava no Senhor, eu continuei ali na PIB e tal, não sei o quê. Aí veio. Depois de um tempo, assim, eu acho que uns 2 anos por aí, veio outro enviado. Meu Que Deus. na, ver... Outra porção de é, joio na tua vida. que na verdade esse eu fui mais enganada ainda, porque Meu ele era Deus. ministro de louvor. Meu Ele tinha Deus. namorado com uma pessoa conhecida há um tempo, tinha terminado fazia um tempo já. E ele era muito amigo de uma muito amiga minha. Então, pra mim, ele era um homem de Deus. Esse é. Ele era um homem de Deus. Eu disse, não, isso aqui, tenho certeza. Eu tirei a sorte grande, né? Se a gente Sim. realmente der certo e engrenar. A gente começou a é, sair pra correr junto e ele começou a dar em cima de mim. Dar em cima de mim, vir com as conversas e tal. E terminou que eu ia lá pra casa dele, a gente ficava conversando um tempão na varanda e tal, não sei o que. Terminou que a gente deu um beijo. Aí eu já. Tipo, porque não podia beijar porque a gente não tava namorando, tá? Não sei o que Sim. na minha cabeça. Aí eu ia até servir num cursilho. E eu disse a ele, eu vou falar pra liderança que eu não vou, né? Eu vou confessar o meu pecado e vou dizer que não vou. Eu tava na intercessão. Meu Deus. E ele disse, não, não faça isso não. A gente tem hora que confessa e pronto, tá Tá resolvido. resolvido. Aí a gente orou lá, confessou e tal. Fui trabalhar, né? Chegou lá, foi pera, por cima de Eu pera. imagino. Para Inclusive, finalizar. quem era a minha líder da intercessão no conselho era a Areta. Eita Deus. Para quem não sabe, a Areta tem um podcast aqui com a gente. Não sei qual é o número do podcast, mas você procura lá, tem o nomezinho dela. E foi um podcast maravilhoso. Muitas pessoas se identificaram. A Areta recebeu revelações de coisas que ela nem lembrava nos seus processos de cura interior e vai te edificar muito. Voltando. Aí lá foi peia grande. Mas aí, quando eu voltei, a gente continuou se envolvendo mais e mais e mais, até que chegou na queda sexual. E ele sempre falava assim, Carol, vamos ficar só eu e você aqui, não vamos contar pra ninguém, porque eu saí de um relacionamento há pouco tempo. E eu não quero abrir para as pessoas, eu não quero namorar agora, mas Meu vamos esperar um tempinho Deus. que depois a gente se assume e dá tudo certo, né? E você E eu acreditou? acreditei. Ela Mas ele tinha assim acreditou. uma lábia de derrubar um avião, né? É muito manipulador demais. Meu E também eu já tava na tendência da dependência emocional, já tinha me apegado a ele e tal. É, E ficou nessa. Aí a gente caiu sexualmente e ele, não, não conta a ninguém, não vamos contar a ninguém, não sei o quê. Isso de guardar o pecado, ele só vai levando você Uhum. mais pra fundo do poço. Esse relacionamento eu fui para o fundo do poço, do poço, do poço. Ô Carol, Davi diz assim: enquanto eu calei e guardei o meu pecado.
E ele faz uma analogia maravilhosa. É como se meus ossos estivessem se quebrando e eu estivesse todo envelhecendo, como quem está apodrecendo, porque você realmente vai sendo se destruindo por dentro. Você Exatamente. sentia isso, uma culpa, Sim, um peso que é esmagador? demais. Eu sentia demais. Depois que a gente fazia, quando terminava, e aí ele vinha com o remorso, né? Sim. E eu também, muito mal. A gente orava na hora, pedir perdão, não sei o quê. Só que continuava caindo. Por quê? Porque a gente não confessou, não trouxe pra luz o pecado. E não era um arrependimento genuíno, era Não, remorso, era que é remorso. diferente do arrependimento. O Exatamente. arrependimento, ele demanda uma mudança de atitude. Arrependimento é metanoia, que é esse, eu venho por um caminho e eu mudo a direção e sigo outro caminho. Então, tem uma mudança. E o remorso não, eu me sinto mal, mas eu só me sinto mal. Sim. E não passa disso. Não produz nada em mim de uma novidade de vida, de atitudes. Eu tinha, né, na época desse relacionamento, que durou quase um ano, eu tinha sonhos. Deus me dava muitos sonhos com eu tendo relação sexual com demônios. Eu Meu via demônios e Deus, mais demônios nos Carol. meus sonhos. Eu tendo relação sexual com demônios. E eu dizia pra ele, eu tive esse sonho. Ele, sim. Bobagem, né? Tipo, Tu vai fazer o que com isso? Eu disse. E eu continuava nessa, não conseguia sair. Eu só consegui sair de quando eu realmente confessei. Eu chamei uma pessoa que era minha líder na época e confessei, falei pra ela, né, o que tava acontecendo. E foi quando eu consegui sair. e quando É, você diz sair, você conseguiu o quê? Dizer não, dar o dizer, basta. parar o relacionamento. A gente parou por Tá. um tempo, deu uma pausa por um tempo. Foi nessa época que deu uma pausa que Deus me trouxe para a Zoe. Hum, Que findou meu tempo na PIB, foi um dia que eu fui para um culto na Zoe, e eu tive uma visão de uma árvore toda seca já. E Deus me falava assim: tá vendo esse solo? Você já sugou tudo, a árvore tá seca. Você já sugou hum. tudo desse solo. Esse solo é onde você tá atualmente. Você precisa ir para um lugar onde você vai ser nutrida, cuidada e onde você vai poder florescer para poder cumprir o propósito que eu Que eu vou tenho na sua ter na vida. sua vida. Esse lugar é aqui. Foi quando Uau. Deus falou para mim, né, da Zoe. E quando foi para mim foi muito difícil sair da PIB porque eu tinha Um grupo, né, de de amizade. amizade. E quando eu cheguei na Zoe, eu fiquei praticamente só, né, por um bom tempo. Só que eu tinha convicção que ali era o lugar. Então eu passei assim uns 3, 4 meses totalmente sozinha. Ia pro Ai, que culto pra difícil. casa, ia pro culto pra casa, ia pro culto. E quem é da PIB sabe, né? A gente saía do culto e Uma é, galera. ia pro culto pra casa, eles chorando. Ai. Mas sabe o que te sustentou? Você tinha ouvido Sim, Deus. eu tinha Você teve ouvido Deus. experiência com Inclusive, ele. o enviado do Satanás dizia pra mim: Isso não pode ser de Deus. Se tu tá sofrendo desse jeito, isso não pode ser de Meu Deus. Deus. Você não pode estar ouvindo Deus, não. Se tá fazendo você sofrer, não pode ser Deus. Ai, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Carol, quantas vezes Deus vai te dar uma direção e é nessa direção você vai passar por situações extremamente sofridas. Sim, Hoje mesmo minha devocional falava sobre ali Paulo querendo ir para um canto e o Espírito Santo dizendo não, impediu. Quis ir para outro, o Espírito Santo não, impediu. Aí o Senhor mostra outro lugar e diz, ele vê um varão, uma visão que você teve, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele passa. E o que é que vai acontecer ali? Em missão, no centro da vontade de Deus, é preso, é açoitado, é perseguido, ficou quase como morto. Você vai dizer, não era Deus? Não. Ele estava obedecendo a Deus depois de uma visão que Deus deu. Mas era parte do processo daquilo que Deus estava tratando. sim. Quando eu ouço você, teve a visão, sabia que Deus estava mandando, mas tinha um processo. E engraçado, Carol, só o que me vem agora é que nesse processo você precisava ficar só, porque Deus já estava trabalhando sua Dependência dependência emocional. Isso emocional. eu fui entender mais pra frente. Uau, que Isso eu fui entender mais coisa! pra frente. Deus me deixou exatamente sozinha esse tempo, porque eu precisava ficar sozinha. Meu Eu Deus. precisava entender que a minha dependência era nele, não Ele era de tinha que ser pessoas. suficiente, É, era ele. ele tinha que ser suficiente. Meu Então, Deus. por isso também, isso eu fui entender mais pra frente.
E assim que eu cheguei na Zoe, eu orava todos os dias. Deus, eu preciso passar pelo processo de libertação. Todo dia eu orava, de todo dia. Tanto que foi bem rapidinho que eu entrei. Eu disse, Deus encheu o saco de mim. Ele disse assim, vá logo, pelo amor de Deus, não ora mais. Porque foi bem Foi rapidinho. você e a viúva bater. Eu cheguei e já me botaram. Foi muito E rápido. tem gente que espera anos, né? Mais de anos. E também pela minha situação, eu tava assim, muito. Eu acho que se perguntar a Essa lembra, porque Essa ela fez teu processo. foi. Porque quando eu cheguei na Zoe, eu tava assim, beirando a morte espiritual, Meu Deus, entendeu? meu Deus. Por causa desse relacionamento. Ele ainda ficava te acessando? Demais. Demais, demais, Porque o demais. tentador nunca deixa a vítima, né? Ele vai ficar Não. ali. Eu me lembro que o dia que eu fui romper mesmo com ele, que essa ela tava me auxiliando, né? Já nesse rompimento, né? Porque eu não ela dizia pra mim, você não pode encontrar com ele, você tem que ser pelo WhatsApp ou telefone. Porque se você encontrar com ele, ele vai manipular e você não vai conseguir terminar. Então, faça pelo telefone, Carol. Aí eu obedeci e fiz, né? Ele ligou pra mim umas 50 vezes nesse dia, sem parar. Uma chamada atrás da outra, uma chamada atrás da outra. Eu tive que bloquear ele. E ele ficava mandando mensagem no WhatsApp sem parar também. Eu tive que bloquear. Bloqueei. Aí disse, essa, né? Olha, tal. Ele foi bater no meu prédio. Eu disse que não deixasse Meu eu subir. Deus. Aí eu mostrei a essa, olha, no outro dia ela disse, desbloqueei ele e finalize. Você precisa finalizar isso, né? Eu desbloqueei e ele disse, posso ligar pra você? Eu disse, pode. Aí ele ligou, eu falei tudo que eu tinha pra falar. E disse a ele, eu não quero mais conversa. Eu vou bloquear você. Eu não quero que você me acesse mais, tal. Eu não quero mais nada com você. E você gostava dele, né, Carol? Gostava. Ou seja, mostra que existem alguns atos de obediência que são da nossa responsabilidade. E muitas pessoas, elas permanecem numa situação de prisão. Eu sei que é difícil romper, mas tem um determinado momento que você tem que dizer não. E você Sim. tem que reunir força. E há uma graça de Deus liberada para que você faça. Se você tiver com o coração no Senhor, você vai conseguir. Agora você precisa fazer. Sim. Aí depois que você faz, aí Deus começa a abrir e mover outras frentes para te curar, para te preencher. E a gente vai chegar já no que Deus fez. Mas você agiu, chega. Eu E dei um ponto aí? final. Parou. Eu ainda continuei sofrendo muito, porque de vez em quando eu encontrava com o pessoal da PIB Eita. e ele tava junto e depois ele entrou num relacionamento, outro, e assumiu e tal, e foi muito difícil pra mim. Porque com você nunca foi Comigo nunca assumido. assumiu, nunca assumiu. Aí eu vi que, né, pra ele o que me importava mais era o status de líder, de Sim. ministro, de como as pessoas viam ele, e não Deus, e não como Deus via ele, mas sim o que as pessoas achavam dele. Então, por isso que eu entendi, ele nunca vai chegar ao ponto do arrependimento, porque pra ele não importa o que Deus pensa, importa o que as pessoas estão pensando. E Ele, manter o que eu via no começo, né? O homem de Deus. ele revela o coração de Saul. Talvez vou dizer o espírito de Saul, que não está muito preocupado com Deus. Então ele ali sendo exortado pelo profeta e recebendo uma cajadada, mas a preocupação dele é tudo bem, mas venha comigo para verem que você está comigo. Meu Deus, ao invés de cair ali e dizer, eu estou desonrando, meu Deus, perdão, Senhor. Que coisa, né? Mas existem Saúls, existem Davis. Não era o caso dele. Aí, quando eu entrei no processo de libertação, o foco principal no começo foi isso, foi esse relacionamento. A gente começou a Sim. trabalhar ele, teve até uma identificação, quando a pessoa entra na sala, a pessoa fala, né? E eu tive a oportunidade de falar tudo que eu queria, tal, de colocar pra fora. Foi choro, muito choro. Choro e ranger de dentes, é a catarse, né? Foi. Colocar a emoção para Foi fora, demais. tudo que adoece. Porque depois eu soube de coisas que ele fez, que falou de mim pra uma pessoa, e essa pessoa falou de mim pra. Ele falou pra pessoa o que tava fazendo comigo, zombando, né, de mim, zombando o que tava fazendo, e essa pessoa foi e contou pra uma pessoa dentro da Zoe. Aí essa pessoa. Aí começou a criar uma coisa, entendeu?
Aí isso também me machucou. Foi uma coisa atrás da outra, mas glória a Deus eu consegui me libertar dele. E depois que eu me libertei dele, Deus fez um detox, né? De relacionamento. Eu fiquei sozinha por um bom período aí, Meu Deus. né? Isso foi em 2018. Um bom período, até que não foi muito tempo não. Pensando agora, foi 2 anos. Mas, Até para quem estava sempre 2020 com foi. Fiz alguém, um detox por 2 anos. Aí eu não conversava. Desculpa. Não conversava com ninguém. Não aceitava nada de homem nenhum. Eu fiquei realmente assim, sozinha. Sozinha mesmo, sem e conversar com focada ninguém, em focada em Deus. Deus. Lindo. Lógico que meu coração sempre tava pedindo, assim, meu Deus, eu quero alguém e tal. Só que sempre o meu foco muito foi esse de relacionamento quando eu me converti. Eu sempre queria ter alguém, estar com alguém. Então eu acho que nesse tempo Deus fez. O seu foco não tem que ser esse. O seu foco sou eu. O seu foco sou eu. O seu foco sou eu. E Deus foi me tirando desse foco, né, de relacionamento. Porque, tipo assim, eu vi um rapaz, meu Deus, será que esse rapaz vai ser meu Será marido? que é Eu ele? ficava pensando, entendeu? Era uma doença. Carol, tu não sabes, mas um dia eu estava pregando, eu não sei se tu se lembra, e o Espírito me tomou, e eu virei para você, só que eu não disse seu nome, então não sei nem se você recebeu naquele dia, mas eu virei, eu sabia que era para você, e eu dizia assim, profetizando, e enquanto Deus não for o centro, não for por Ele, por causa dele, você não vai ter família, não vai ter nada, porque tem que ser Ele. Sim, E quando eu voltei, eu não sabia da sua história, porque os atendimentos ficam muito restritos ali aos sim. ministros, traziam para mim só algo de supervisão, não era o seu caso. E eu lembro que quando eu virei, eu fiquei, meu Deus, eu nem conheço direito essa moça, que viagem foi essa, Senhor? Coitada, ela deve estar no sei. Mas olha Mas isso. meu foco era muito nisso. Tanto que era tipo uma doença mesmo. Eu não conseguia olhar para um rapaz que me atraísse fisicamente e dizer, será que esse não vai ser o meu marido? Meu Será que não é Deus. esse? E ficar olhando e ficar. Uma Então era uma ansiedade. ansiedade, era uma coisa que eu tinha que. Então Deus foi trabalhando isso em mim, foi tirando isso e mostrando que não podia ser assim, não podia ser desse jeito. Tanto que eu tinha uma lista de características de como eu queria que fosse meu marido. E uma das características que o cara que eu me envolvi tinha era ser ministro de louvor, cantar e tocar Meu violão. Eu queria muito isso. E depois que Deus mandou meu marido, ele não tem isso, né? Nem de perto. Mas Deus me disse que eu não poderia, ele não poderia me dar um homem com essa característica. Porque se ele conhecia meu coração, se ele me desse, eu ia, de vez de adorá-lo ali no altar, eu ia adorar Oh, ele, aquele homem. eu, homem. Meu Então ele não ia Deus. poder, ele não ia me dar isso. Meu Porque ele Deus, que conhecia. coisa Foi. linda. Ele não ia me dar, não ia atender esse pedido, mas todas as outras características físicas que eu pedi, meu marido tem. Ai, que coisa. E como foi isso? Como é que chegou nesse marido, Carol? Porque primeiro assim, você tá passando pelo processo de cura, de libertação, Deus foi te trazendo tudo que precisava ali acessar, Sim, e você foi fortalecida para romper com sim, aquele relacionamento altamente tóxico e iníquo. Rompeu, você fica sozinha aí 2 anos. sim, Nesse tempo, Deus te tratando e dizendo: sou eu. É para mim. sim. O olhar é para mim, seu coração é meu. Eu sou o centro da Tratando, sua mergulhei vida. realmente no Senhor, mergulhei mesmo de cabeça em saber meu propósito, chamado, me entender em Deus, saber minha identidade, tudo. Uau. Eu assim, Não fui era mais sobre homens, era sobre você e não, Deus. era eu e Deus, ele me Ai, tratou que assim de uma lindo. forma, tratou a rejeição, Oh, tratou, eu me lembro, não sei se tu se lembra de um atendimento teu não comigo durante a sei. pandemia, acho que Não foi durante a lembro. pandemia. Que a gente, tu Ai, um de disse que viu um urgência. homem, foi, que viu um homem comigo, de mão dada, e tu perguntou quem é. Aí, Carol e Deus. Não sei se tu lembra. Ai, não. Era uma menininha. Pronto, Deus tratou muito rejeição comigo, porque eu precisava, né? Tratou a identidade, autoestima, tudo. A autoestima é uma coisa que eu luto até hoje, né? Mas, Mulher, tu linda desse jeito, pelo amor de Deus. Eu tô aqui admirando tanta beleza numa mulher só. mas a gente tem, né? Tu também tem, Ah, mulher. mulher, cala a boca. Então, é uma coisa que eu luto até hoje. Tem coisinhas que a gente vai lutar a vida É, inteira, né? é. Mas, Mas a gente assim, já não é mais refém, sim, né? A exatamente. gente já Eu não é mais sei refém. como, né? Exato.
Então Deus tratou demais a minha identidade, quem eu era, com quem eu era nele, meu Verdades que te propósito, libertaram. sim, meu propósito, meu chamado. E eu passei a viver para isso, por isso. Tanto que é, eu entrei no Cura Libertação, né, para ser intercessora, e ali me realizei, né? Me Ah, realizei, era ali, pronto. Uma das primeiras coisas que Deus me deu foi uma palavra do meu propósito de chamado, que foi em Isaías 61, né? Que ele me deu falando sobre o Cura Libertação, que eu ia atuar ali. E eu me sentia realizada demais quando eu atendia, uhum. fazia os atendimentos e, meu Deus, era o meu propósito de vida. Eu me senti completa, Completa, essa é a palavra, completa. né? Eu cheguei no ponto que eu me sentia realmente completa. E Não você estava faltava nada. sozinha, Não né? faltava nada, Mas nada, você estava nada. sozinha, sem namorado, E sem sim, ninguém, sozinha. mas estava Eu e Deus. completa. Você e Deus. É Pronto, foi isso. nesse ponto aí. Aí, em 2020, começo de 2020, eu recebi por diversas vezes a mesma palavra, o Salmo 37:4, que é aquela: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do Deus do seu seu coração. coração. Eu recebi essa palavra umas 4, 5 vezes, assim no começo do ano, Uau. de várias pessoas diferentes. Eu disse: meu Deus, Deus quer fazer alguma coisa esse ano. Senhor, eu estou recebendo, Senhor. Deus quer fazer alguma coisa esse ano, né? Eu tô assim, no fundo eu sabia o que era, né? Meu Deus, será que chegou o tempo? Será que chegou o tempo? Aí estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, como eu morava só, né? Só eu e meu irmão e praticamente só, né? Porque meu irmão ficava trancado no quarto. Sim, Então, pra mim foi muito difícil a pandemia, porque eu ficava só o tempo inteiro, meu Deus. trancada dentro de casa, né? Sozinha. Então, eu voltei a clamar ao Senhor por isso, né? Uma família, Deus, por favor, minha família, eu tô me sentindo muito só, Senhor, muito só. E é, no dia 12 de maio de 2020, o Espírito me levou a escrever uma carta pro meu futuro marido. E eu escrevi a carta. E no final da carta eu dizia: eu não sei onde você tá, mas eu te trago à existência agora. Em nome de Jesus, venha de onde você estiver. E depois eu soube, 2 dias depois, dia 14 de maio, John comprou a passagem pra vir Meu embora. Deus. John é hoje o seu É. esposo, quem nos acompanha não sabe, mas John era de outra cidade. Qual era a cidade Sim, dele, Carol? Manaus. Ele é de Manaus. E os pais dele decidiram vir morar em João Pessoa, porque o irmão mais velho já morava aqui, veio fazer uma pós-graduação aqui e resolveu ficar em João Pessoa, morar. E os pais vieram passar as férias uma vez e gostaram demais e resolveram vir embora para João Pessoa. Só que John não ia vir. Ele não ia, ele ia ficar em Manaus. Porque ele queria ficar em Manaus e tal. Só que aí ele foi orar e perguntar ao Senhor, né, se realmente era para ele ficar em Manaus ou vir para João Pessoa. E Deus deu um sonho a uma amiga dele. E nesse sonho, ele tava no aeroporto com as malas vindo pra João Pessoa. Aí ele entendeu, né? É pra ir pra João Pessoa. Ai, que legal. Aí, depois, a gente conversando, né? A gente soube o negócio da carta. Que eu escrevi a carta e 2 dias depois ele comprou a passagem pra vir embora. Meu Deus. Aí, isso foi em maio. Em julho, eu conheci ele na Zoe. Foi quando começou a voltar os cultos. E eu tava até em Bananeiras quando teve o primeiro culto e ele entrou na Zoe e essa mandou mensagem pra mim. Chegou um rapaz aqui. Chegou um rapaz aqui, seu número. Meu Deus, que coisa linda. E eu ainda tava assim, coração fechado. Não, não quero ninguém. Eu não, não Agora já quero não quero. ninguém. Só se Deus. Só se for Deus, Deus mesmo. Aí, quando a gente se conheceu, né? Eu comecei a pedir diversas confirmações, porque eu tinha muito medo de errar de novo, Sim. de cair de novo, de me envolver de novo com uma pessoa errada. Embora eu tenha recebido várias palavras durante a época que eu estava sendo tratada, de Deus falando que eu nunca mais ia me envolver com pessoas desse tipo, que Ele nunca mais ia permitir e tal, não sei o quê. Mas lógico, teve a minha parte, né? Minha Sim. parte de. E você Aí, viveu traumas, né? sim, Então, foi terrível o trauma ali dentro da igreja e se envolver com pessoas que era, era joio, não era trigo. é, Então, dava todo esse medinho. Isso é normal. exatamente. Aí,
as meninas no meu ouvido, né? Carol, não sei o que, vai, não sei o que, tenta, começa a conversar com ele. Eu disse, menino, acabou de chegar, peraí, calma, não sei o que, vamos com calma. Aí teve uma atitude dele que me chamou a atenção, assim. Como é? Linguagem de amor é atos de serviço. Tá. Aí, Também. em determinado momento aí, a gente, nessa saída de brincar, que a gente saía pra jogar, teve um momento que a gente veio pra cá e eu esqueci minha chave. A gente tava aqui no condomínio. Eu esqueci minha chave lá na quadra e a gente veio pra aqui pro salão de festa jogar. Aí começou a chover. Aí eu disse, então eu esqueci minha chave do carro, vai molhar. Ele, não, pode deixar que eu pego. E ele foi na chuva pegar a chave. Isso a gente não tinha nada, não tinha conversado nada. Aí isso chamou minha atenção. Isso chamou muito a minha atenção. Eu disse, meu Deus, o senhor sabe mesmo como chamar minha atenção. Eu fiquei só um negócio assim pra chamar minha atenção, né? Aí eu comecei, a partir daí, comecei a orar, né? E perguntar ao Senhor sobre o coração dele. Aí Deus me mostra o coração, o Senhor conhece o coração do homem. Me mostra o coração. Aí Deus me deu, falando sobre o rei Ezequias. Aí eu entendi, tá, um homem com coração de Deus. Aí passou, né? Aí Elisa teve um sonho. Elisa, é você, Elisa? Elisa teve um sonho da gente casando. Aí eu disse, tá, ela teve um sonho, tá todo mundo falando disso. O sonho pode ter sido porque Tá todo mundo todo mundo falando, a alma dela. Se foi mesmo o Senhor, Deus, eu pedi uma prova, né? Eu quero pegar o buquê no casamento de Areta. Meu Deus, coisa. Aí, né, que aconteceu? Peguei o buquê no casamento de Areta. Ou seja, os céus estavam sinalizando, filha. Aí eu pedi de novo, Deus, sobre o coração. Aí Deus me deu outra passagem falando também sobre o rei Ezequias e tal. E aí eu entendi, é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu, tá. Se pode ser um homem segundo o coração de Deus, mas pode não ser pra mim. Aí foi quando eu pedi a prova do buquê, né? Que ele sonhou e tal. Quando eu peguei o buquê, aí eu entendi, né? Realmente, Deus agora está falando sim. Está abençoando esse relacionamento. Ou seja, aquela menina antes tão dependente emocionalmente, que se tivesse um sinal já estava ali agora. Peraí, deixa eu saber se é de Deus, deixa eu ter uma resposta, porque já estava curada, já estava liberta de toda essa necessidade de que alguém me ame, por favor. Meu Exatamente. E pra mim foi muito assim, Deus disse sim, meu Deus finalmente disse sim, né? O relacionamento, ele abençoa, meu Deus. Porque os outros eu sempre pedi a Deus, né? E Deus sempre foi, não é pra você, não é. Que coisa. Bati o pé, não é. E foi a primeira vez que eu recebi nessa área o sim de Deus, né? Eu fiquei, meu Deus. Aí a gente começou a orar, né? Pra Deus falar com ele também, porque comigo eu já tinha certeza absoluta, né? Deus já tinha falado. E começamos um propósito de oração e tal. E nos primeiros dias, Deus também já falou com ele e ele também tinha certeza, mas a gente continuou o propósito. Aí o pastor Paulo pegou na orelha da gente e fez: pra que continuar esse propósito? Se você já sabe, já tem certeza absoluta. Isso é religiosidade. Eita, meu marido arrasou. Bora acabar com isso logo. Vou abençoar logo esse namoro de vocês. Você começa a namorar. Aí, dia 1º de outubro, a gente começou a namorar. E dezembro nós vamos. Meu Deus, meu Deus. Não recomendo essas coisas, é só porque a gente tem certeza absoluta. Aí, um ano depois, nós casamos, em dezembro também. A gente noivou em dezembro de 2020 e casamos em dezembro de 2021. E em santidade. Em santidade, não caímos. Coisa. Primeiro porque, outra coisa que eu me lembrei, nesses relacionamentos que eu tive de antes, eles sempre me culpavam de não me segurar, de não... a mulher que tem que se segurar. Você é a mulher, você que tem que se segurar. Meu Deus. É você. Eu sou homem, isso tá na minha carne, assim, se você não se segura, o problema tá com você. Já pensou? E John não era assim.
Ele tomava a culpa pra ele. Se a gente passasse um pouco do limite, não, a culpa é minha. Isso foi uma diferença drástica que eu Meu vi Deus, que no nome de lindo. Deus, entendeu? Ele nunca botava a culpa em cima de mim. Ele tomava pra ele. Até nos meus votos, né? Eu falei uma coisa que é que ele saiu do lugar de Adão, de jogar a culpa pra mulher, e foi pro lugar de Cristo, né? Que tomou a culpa pra si. Uau, que lindo. Aí, vi diversas diferenças na forma de tratar, na forma de falar. Um homem de Deus. Eu nunca tinha vivido um relacionamento como esse. Nunca, nunca, nunca. Deus redimiu, assim, totalmente os meus relacionamentos. E uma pessoa que sempre foi tratada como um lixo, né? Que eu sempre fui tratada como um lixo em todos os meus relacionamentos. Agora eu tava sendo tratada como uma princesa. Ai, que lindo. E com todo respeito, carinho, sem ciúme, sem esses Sem negócios, sem possessão. possessão. Eu podia fazer o que eu quisesse, assim, sair com minhas amigas, ter meu tempo com elas, sem estar ligando, sem estar me Que cobrando. coisa. Foi um relacionamento assim, e né? Porque nós estamos casados. Exato. É E quanto uma tempo bênção. depois veio o Liam? Um ano depois de casamento. Eita. A gente já tinha, né, se programado para um ano abrir. E na primeira vez já foi. Deus já A premiou, primeira já vez. abençoou. Vai, Quando a minha gente disse, filha. vamos. Foi a primeira. E Liam veio. E Ai, que estamos aí com o lindo. nosso pitoco. Carol, aqui, tem meninas que estão assistindo o nosso podcast, jovens, mulheres também. O que que você tem a dizer nessa mudança toda radical? Eu lembro que um dia você falou assim comigo, não, Edi, mas não era só, não foi só a questão da conversão. O meu processo de cura interior foi o que virou a chave na minha vida. O que que você tem para dizer para mulheres que se veem dependentes emocionalmente de outras figuras, normalmente masculinas? O que você tem de palavra que possa encorajá-las a partir do que você viveu? O caminho, qual foi o caminho que você fez? Que elas podem também trilhar e podem se ver livres dessa dependência. Assim, eu sei que é muito difícil, porque eu passei por isso, né? E eu sei que é algo muito, muito difícil, mas o seu foco tem que ser Deus. Você tem que buscar o Senhor mais do que tudo na sua vida, mais do que você. O seu respirar, você tem que buscar o Senhor, porque é Ele, é nele, é por Ele, é pra Ele. Então, Ele vai libertar, Ele vai tirar essa coisa de você querer colocar pessoas no lugar dele. Então, é o Senhor, o foco tem que ser Ele, tem que buscar o Senhor mais do que tudo. Eu buscava o Senhor demais, eu sempre estava lá no meu secreto com Ele e é, foi o toque dele, foi entender os comandos dele também, obedecer, Sim, entendeu? Porque eu tive que ter força para obedecer, para fazer o sim. que ele estava me pedindo. É, Mas ele supre, né? Com essa força, ele sim, supre. sim, Quando ele você. supriu em muitos momentos que eu não tinha força. Ele supriu de alguma forma, derramou graça, coragem para e colocou também pessoas, né? Porque Sim, inclusive essa ela foi uma pessoa muito importante na minha vida nesse período, que me ajudou. Deus vai levantar também pessoas. eu creio. A gente pede, né, em oração, Senhor, levanta pessoas para estar comigo, me fortalecendo, me ajudando nesse período. E Deus vai colocar pessoas que Eu vão te creio. ajudar e avançar e ser liberta dessa doença, né, que é a dependência emocional, É. que é triste. Mas E é você pecado. foi. Exatamente. Exatamente. Que não seja outro a ter o seu coração, né? Senão, Senhor, por quê? Porque É, isso é o adultério, é. né? Espiritual. Carol, vamos para um bate e volta aqui antes da gente terminar. Meu Deus, como passou rápido, não ainda nem para sentir. Mas eu queria saber qual foi o seu maior presente, Meu maior presente, Jesus. sua maior conquista, Minha família. algo que te dá muita paz. Meu filho. É, É. não tem vontade de arrancar os cabelos. Não. Assim, às vezes sim, mas a maioria das vezes quando eu olho assim pra É ele paz. e eu vejo aquele sorriso. Deus, que bênção. Algo que te enche de alegria. Algo que me enche de alegria, tá na presença do Senhor, adorando, louvando. Algo que te entristece.
Algo que me entristece. É... Acho que mentiras. Algo que te estressa. Lentidão. Entendedores, entenderão. Uma boa lembrança. Uma boa lembrança da minha conversão, o dia que eu me converti. É uma boa lembrança. Foi lindo demais. Fica aqui já um encorajamento, radialistas, pessoas com podcast. A gente às vezes não imagina o alcance, né? Sim. Mas olha lá, você foi alcançada no seu carro por alguém que não estava nem com você, mas que estava ali na posição de ser voz de Deus para sua E vida. que nem sabe, né, com certeza. Meu Deus. Uma bagagem, Carol, que é pesada, que você sabe que ainda precisa deixar para trás. Uma bagagem pesada que eu ainda preciso deixar pra trás. Eu acho que essa questão da baixa autoestima ainda me. Ainda. É, É um principalmente pezinho, né? em questão de que eu preciso romper pra questão de Instagram, de gravar vídeos, essas coisas. Isso me trava muito. Ah, é? Não É. sabia, Carol. Mulher linda dessa, meu Deus. Um grande desafio. Um grande desafio. Dar conta de tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Ser mãe, empresária, Esposa, esposa, dona de casa, estudante. estudante e servir ao Senhor também. Sim, sim. Uma resposta de oração. Minha família, né? Sim, sim. Tem algum medo, Carol, que ainda te angustia? Medo. Não, Não vem nada. não. Oh, glória. Um sonho que você realizou. A família pode ser, mas tem alguma outra coisa ou é a família mesmo? Agora é família, porque ainda tem sonhos que eu quero realizar. Ah, Assim. tá aqui a próxima pergunta. Um sonho a realizar. É, crescer profissionalmente. É, realmente consolidar minha profissão. Sim. E caberia outro podcast, né? Mas não cabe aqui por causa da hora. Mas você começa ali no direito e hoje você vive para tornar-nos Sim. mais belas, mais, com Não mais lembra qualidade de que vida. no começo lá Deus disse que tudo ia ser transformado? Minha Meu área Deus. profissional foi uma delas. Que coisa. Eu fazia direito, eu trabalhava no Procon naquela época. Fala rapidinho, Carol, um pouquinho Eu trabalhava sobre no Procon, eu era formada em Direito, trabalhava no Procon há 4 anos como advogada lá. E minha vida era muito infeliz na minha área profissional, porque eu odiava mesmo. E foi uma das áreas que Deus disse assim: você não precisa ficar aí, você não gosta, saia. Fica essa E tortura, né? o que é que você gosta de fazer? Aí eu fui descobrir a estética, né? Eu amava fazer maquiagem, ver vídeo de maquiagem e tal. Aí eu fui fazer faculdade de estética e eu me encontrei lá. Que E hoje eu massa. faço biomedicina, que também eu não entendo por que eu fiz direito, porque minha área era saúde. Que É uma coisa que eu coisa. amo. Então eu não entendo como é que eu fiz direito. Como eu passei tanto tempo na Tanto faculdade de tempo, como direito, fiz uma OAB, fiz uma pós-graduação em Meu direito. Deus. E olha que o meu artigo da pós foi publicado numa revista científica. Meu Deus, Mas Carol. eu detestava. Detestava Que mesmo. coisa. Aí hoje eu me encontrei. Hoje, assim, eu sou feliz na área que eu atuo. Tem um ditado, acho que é de Confúcio, né? Que ele diz: escolha uma profissão que você ama e você não terá que trabalhar um Sim. único dia na sua vida. Exatamente. Porque é tão prazeroso. E eu fico vendo sua história e eu não acho que eu não vou dizer nem que parece. Deus fez mesmo. Te tirou de um lugar de tristeza, de prisão, de tortura mesmo, de abatimento, e te libertou para um lugar de Na prazer, de verdade, alegria. ele trouxe a identidade original de que ele me criou pra ser, né? Isso. Porque tava tudo deturpado. Tava tudo. Até a minha área profissional tava deturpada. Verdade. Não era o que ele tinha me criado pra fazer. Verdade. E ele saiu limpando e me trazendo a Verdade. identidade de quem ele me criou pra ser. E hoje eu sou quem ele me criou pra ser. Que tremendo, que É. tremendo. Te libertou do Me engano, É, da mentira em várias áreas. exatamente. Inclusive na profissão. Sim. Eita, coisa linda. Carol, um versículo da vida.
Um versículo da vida. Só pode ser um versículo? Pode ser que você já disse. Eu amo. Eu gosto muito, Hum, não é um versículo, é uma hum, passagem inteira. É a oração de Jesus, tá João bom. 17, né? E ele, o que é que te marca mais nela? Ou não tem algo? Ah, é a forma como Jesus ora. Eu sempre me emociono quando Que eu lindo. leio ele orando assim por mim. Lá, já naquela época ele estava orando por mim. A forma como ele ora, entendeu? Os que eram, os que são e os que virão. Aí isso me Ah, emociona sempre muito. que Porque eu lindo. sempre tive essa tendência de buscar e pertencer, né? E ali Sim. eu me vejo pertencendo a ele. Ai, É, que lindo. Ele já estava pedindo ao Pai por é, você e te trazendo. Ai, exatamente. que lindo. Carol, foi uma bênção. Amei muito, amei muito. Acredito que muitas que nos assistem vão ser edificadas. Acredito que até homens vão receber a palavra do que verdadeiramente é um homem de Deus, né? O homem de Deus, ele tem um coração no Senhor, ele não usa máscaras e ele é íntegro, ele é inteiro de Sim. coração. Bem, para vocês que nos assistiram, muito obrigada por terem ficado até aqui. Obrigada pelos comentários que farão com que o algoritmo nos veja e veja que esse vídeo é importante. Obrigada por compartilhar, porque existem mulheres que precisam de uma palavra, essa palavra que Carol compartilhou. Desse Deus que transforma a nossa vida, que transforma a nossa realidade, desse Deus que tem um propósito e que nos traz, nos resgata, nos redime para que a gente possa viver esse propósito de fato. Bom, fique conosco, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E até o próximo podcast Como Águias.